Gazeta Entrevista é também um oferecimento especial do Guaraná Antártica, Guaraná com sabor de Brasil, energia que contagia. Guaraná Antártica distribuído em todo o estado pela Acrebir, distribuidora Ambev. Na última sexta-feira e no último sábado, duas reuniões importantes aconteceram em Rio Branco. A primeira na sexta-feira, ali no PSDC, onde dirigentes partidários dos partidos considerados menores no panteão da Frente Popular se reuniram. No sábado, na casa do meu convidado do programa de hoje, o analista político e vice-presidente do PTB, Osmir Lima. O que foi tratado nestas reuniões? Os blogs políticos, os colunistas políticos têm dito que se lançaram candidaturas, que falaram sobre repartição de poder, sobre lançamento de candidaturas próprias nos municípios do interior, sobre uma criação de uma eventual terceira via e tudo mais. Mas eu vou conversar com o homem que estava lá, um dos criadores desse movimento, dessa reunião, que nos fala sobre o que aconteceu de verdade. Deputado Osmir Lima, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem. Satisfação tê-lo aqui mais uma vez no Gazeta Entrevista, viu? A honra e o prazer é meu. Primeiramente, o senhor participou das duas reuniões ou só no sábado na sua casa? Eu participei das reuniões. Das duas? Das reuniões, exato. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Osmir. O senhor que é um homem que conhece muito bem os meandros da política e sabe que o momento político hoje é um momento muito diferente. O humor do eleitor está diferente, as situações também são diferentes. O Brasil vive um momento econômico muito bom, mas um início de governo Dilma de segurar o orçamento. Já caiu o primeiro-ministro Palocci, Dilma já fez algumas mudanças, Ideli Salvati, né? Enfim, algumas mudanças importantes no governo. Eu te pergunto, os líderes partidários aqui do Acre, observando também o que acontece na política nacional, no cenário nacional, querem ocupar um maior espaço no debate da Frente Popular? É isso? Sem dúvida. O momento hoje é um momento de reflexão. Por quê? Porque o Congresso Nacional está debatendo uma reforma eleitoral e uma reforma partidária. Verdade. Bem, qual a consequência disso? Agora mesmo, nós estamos discutindo sobre a questão das coligações proporcionais. O fim das coligações. Ou o fim das coligações. Que é quase consenso no Senado, né? Pois é. Embora eu não acredite que seja um consenso, passe com tanta facilidade assim na Câmara. No Senado deve passar. Agora, deve passar. Câmara é que eu acho difícil. Porque quase todos foram eleitos por coligações proporcionais. Verdade. Mas vamos admitir que os grandes partidos resolvam, porque interessa aos grandes partidos. E aqueles que querem nascer grandes, como o PSD. Exatamente. Que eles se unam e consigam aprovar. Esse é um dos motivos da nossa reunião. A nossa reunião teve como dois princípios elementares. O primeiro deles... Vai que acontece o fim das coligações proporcionais, como é que a gente fica? Pois é. O primeiro deles é a sobrevivência dos pequenos partidos. E o segundo ponto, e para que isso ocorra, vem o segundo passo. Nós precisamos nos unir. Separados, somos fragilizados, naturalmente fragilizados. Unidos, nós temos a possibilidade, que eu não acredito que essa proibição de coligação venha para as eleições de 2012. Eu creio que vai valer para 2014. É possível, se passar, venha para 2014. Então, o primeiro passo foi no sentido de nos unirmos para fazer coligações em 2012, como fizemos agora em 2010. E o segundo passo é, ainda sem rompimento com a Frente Popular, lançarmos candidatos desses partidos do interior e aqui também em Rio Branco. Ora, mas esses candidatos seriam ungidos pela Frente Popular ou seriam de uma, digamos, outro braço da frente desses partidos pequenos? Como é que seria? Exatamente. Nós vamos lançar candidatos. Pretendemos lançar em todo o interior. Se eventualmente amanhã o PT, por exemplo,
Vamos pegar a frente somos todos nós. Vamos pegar um caso concreto. Vamos falar que é Tarauacá, por exemplo. Diga-se que lá em Tarauacá o PP, o PTB tem nomes mais fortes que, digamos, o PT. Mas o PT quer impor o seu nome. Não, então Como é que fica? Ele vai partir com o candidato dele, nós vamos partir com o nosso. Ah, entendi. É o que, inclusive, já aconteceu em 2010 Exatamente. em alguns lugares. E isso vai ser em todo o Estado. Onde o PT tiver candidato dentro dessa nossa coligação, que seja o melhor, nós iremos apoiá-lo. Uhum. Vai acontecer mesmo aqui em Rio Branco. Se amanhã o PT, e a nossa discussão é com o PT briga para crescer cada vez mais. E nós brigamos, nós partidos menores, para não sermos massacrados e para sobrevivermos politicamente. Nós temos responsabilidade a prestar com a direção nacional, que nos cobra. Não adianta que você tenha um partido e, no fim, ter um resultado lá na frente zero. Evidentemente que nós não podemos permanecer à frente desse partido. Para que um partido exista, ele precisa ter quadros políticos com mandato. Exatamente. Vereadores, deputados, etc. Exato. E os partidos pequenos estão pleiteando isso, maior participação no poder. Exatamente. Agora, o senhor falou uma coisa importante. Há uma coisa importante quando você fala no poder. Poder não é a nomeação para eventual cargo. Poder é o espaço natural. Quando eu vejo aí ser colocado em jornal, Alain, ou mesmo dito aqui na televisão, que essa questão de pleitear espaço político é injustificável, isso é uma bobagem sem tamanha. Quem participa do jogo político quer poder. Não existe outra coisa. E quando se ganha uma eleição numa coalizão partidária, você tem que governar numa coalizão partidária. Não existe outra forma de se fazer política. Então o senhor faz com essa declaração uma crítica às lideranças do PT? Por exemplo, o deputado Chico Viga disse que saiu do PT porque não foi bem tratado por algumas lideranças do partido. É essa crítica que o senhor também faz? Faço. Eu faço e diria o seguinte, o PT não é generoso com os partidos que compõem a Frente Popular, em sua maioria. O PT muitas vezes se recusa a discutir espaços mais amplos para esses partidos, porque eu volto a repetir o que eu acabei de dizer. Não é emprego, não se procura emprego. Não são cargos. Espaço natural para lá ajudar o governo, como se ajudou na campanha, e ao mesmo tempo que também ajudar o seu próprio partido à medida em que um líder aparece e consegue resolver problemas do governo. Mas aí não se passa pelo crivo da própria densidade eleitoral daquele candidato, daquele quadro político do partido menor? Por exemplo, o PTB quer lançar um candidato próprio à Prefeitura de Rio Branco. Mas esse candidato teria a densidade eleitoral de um candidato do PT? Esse é o argumento que o PT, por exemplo, utiliza. Não, e se ele provar que o candidato do PT é um candidato melhor, evidentemente que nós temos a obrigação de apoiá-lo, como já fizemos no passado. Para isso, nada mais importante do que as pesquisas. Isso. Agora, o que não se pode conceber é que quando você pretende iniciar uma discussão lançando nomes, queiram dizer que você está atropelando o processo, porque a discussão não nasceu do PT. Nós somos coligados, não somos dependentes. Pergunta que muito importante e que, inclusive, as pessoas me questionam na rua. Osmi, é verdade que os partidos menores já, inclusive, ungiram um pretenso eventual candidato dessa união de partidos à Prefeitura de Rio Branco, que seria o deputado Edivaldo Souza, inclusive apresentador da TV Gazeta? Eu diria que ungido não, mas é um dos nomes que nós estamos jogando para apreciação da Frente Popular, para que, no final, se faça uma pesquisa, como você mesmo colocou, veja se efetivamente não é o melhor candidato para vencer as eleições. Porque o que nós queremos é vencer as eleições. Não adianta, você querer ser hegemônico para perder. Nós queremos ajudar a Frente Popular no sentido de apresentar as melhores alternativas.
Se amanhã o PT nos provar que a melhor alternativa é o candidato que for apresentado por eles, ou por ele, nós vamos aderir como já fizemos no passado, eu volto a repetir. Então vamos botar mais lenha nessa fogueira. O PT tem 2 nomes concorrendo. Ney Amorim, o deputado estadual, primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia, e o ex-senador e hoje deputado federal, Cibá Machado. Quem aí tem mais condições de vencer essa disputa interna do PT, na sua opinião? Não, eu não sei, porque essas questões do PT eu não vou... Mas como analista político, o senhor acha que quem tem mais chance de ser o candidato do PT? Na sua opinião? Difícil, é uma pergunta difícil. Eu acho que ambos merecem a disputa interna. Aí vem o segundo passo. Vamos imaginar que essa nossa frente tenha também um candidato. Aí nós vamos medir qual dos dois tem mais densidade eleitoral, que tem mais possibilidade de ganhar a eleição. Esse que é a regra, acho que a regra do jogo é essa. Nós não podemos, porque o PT hoje está na prefeitura, isso não quer dizer necessariamente que obrigatoriamente tenhamos que ter um candidato do PT. Podemos até ter, mas não obrigatoriamente. Se nós tivermos outro candidato, vamos imaginar o Edivaldo, ele aparecer bem na pesquisa, eu acho que é um dever do PT apoiá-lo. No caso de não haver esse apoio, no caso de que as pesquisas digam que o candidato apoiado pelos partidos menores seja aquele que tem mais densidade eleitoral, e digamos que o PT e o PCdoB não o apoiem, há possibilidade de ruptura e da criação de uma terceira via? Eu diria que há possibilidade de uma discussão entre nós. Eu não posso antecipar aqui nada, porque isso seria fruto de um segundo tempo, de uma discussão. E aí nós veríamos o passo a ser tomado. Já conversaram com as grandes lideranças do PT e da Frente Popular para debater exatamente isso que os senhores debateram na reunião? Não, ainda não. Por enquanto nós estamos debatendo entre nós, entre as nossas alianças. E em seguida iremos fazer um debate, evidentemente, dentro da Frente Popular. Da mesma forma que nós esperamos que, resolvido o problema do PT lá com seu candidato, eles também passem a fazer uma discussão conosco. Falou-se das eleições de 2014 também? Não, acho que cada um ao seu tempo. Ao seu tempo. Eu acho que no momento é precipitado você fazer qualquer discussão com relação a 2014. Agora, eu volto a dizer, Alan, é uma questão de sobrevivência. De sobrevivência. O PTB, por exemplo, tem nomes para vereador na capital, nomes que já estão sendo trabalhados, inclusive? Temos nomes, temos pelo menos aí uns 8 a 9 nomes já que estão sendo trabalhados. Estão sendo convidados. Tem pretensões de também obter espaços nos municípios do interior, seu partido? Sim, inclusive com candidatura a prefeito. Quais municípios? Cruzeiro do Sul, possivelmente vamos lançar candidato a prefeito. Já temos um nome candidato a prefeito. Quem é o nome? Heleno Farias. Lá em Plácio de Castro, já temos nome também, candidato a prefeito. Márcio Pereira. E assim em outros lugares nós vamos buscar nomes. Agora, presta atenção. Os partidos pequenos querem lançar seus nomes. Seus nomes. Da mesma forma como o PP também tem. Aí nós vamos ter essa discussão, qual é o melhor candidato? É o nosso, é o candidato do PP, é o candidato... Bem, encontramos um nome entre essa nossa aliança. O PT tem candidato aqui? Tem. Qual é o candidato? O PCdoB tem candidato? Tem. Qual é o candidato? Então nós vamos fazer essa discussão. Não é possível pensar que só o PT ou o PCdoB tem o direito de lançar nome. Nós vamos lançar, em qualquer hipótese, nome nesses municípios. Sem atropelar. Nós vamos querer ganhar as eleições. Vamos ver quais os melhores nomes. Ora, não adianta você... No passado, o fim do PMDB, ele começou quando quis impor nome de qualquer forma, inclusive na prefeitura, que eu prefiro aqui não revelar o nome, na prefeitura, quando tinha outro candidato que poderia ganhar a eleição, mas não aceitou. Era o que a cúpula queria. E o PMDB começou a perder as eleições a partir daí. E perdeu aquela eleição, né? E perdeu aquela eleição. Gente, eu conversei aqui com o analista político e vice-presidente do PTB, o deputado constituinte Osmir Lima. Osmir, muito obrigado pela tua vinda, viu? Eu que agradeço você ter nos convidado para participar do seu programa, Alain. É sempre um prazer. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!